Fala, mulherada, diretamente dos estúdios da Plugin Marketing, mais um episódio do Salta Agulha Podcast. Eu sou Gena Queiroz, terapeuta de relacionamento, estrategista de vendas, e estou aqui hoje com uma convidada muito especial, mas quero que a minha amiga se apresente. Eu sou Flávia Zagueto, eu sou mentora de mulheres em inteligência emocional e sou também estrategista comportamental. Mas antes de falar da nossa convidada especial, a gente vai lembrar daqueles que nos ajudam a estar aqui hoje, né? Para falar para vocês, são os nossos patrocinadores. Eu vou começar falando da Esmalteria Rosa e Azul, onde eu cuido das minhas unhas, claro, e lá é um espaço especial porque você vê que é tudo muito bem cuidado. As manicures, elas são muito gentis, são muito simpáticas e são muito boas, lógico, né? São boas demais. E rápidas. Rápidas, né? você faz faz mão em uma hora. ao mesmo tempo e você vê que é tudo esterilizado, elas abrem tudo na sua frente. Enfim, Maravilhoso. né? Sou fiel porque a gente tem que cuidar, né, da nossa saúde através desses detalhes. Vamos lá para o compadre Grill também, porque fala, toda vez que a gente fala desse dá fome. dá fome. Ainda mais que a gente já conhece, né? A gente Nossa. come, a gente está sempre por lá. Convidemos Não tem amigas. costela igual, gente. Não. Convidemos amigas para irem lá para comer o agrião do dia do feriado. A rabada. Toda quinta-feira. Então, foi quinta. Passei mal. Elas foram, eu não. Elas, nossa, maravilhoso. Eu falei, meu Deus, eu perdi. Vamos ver se a gente vai lá sábado. Vamos, mas Né? sábado tem rabada não, mas tem costela. Não, tem tem cupim, costela. cupim derrete. Ai, que espetáculo. É sobre Derrete, isso. maravilhoso. Sobre isso, né? É. E, gente, agora mudando completamente o assunto. Pensa numa loja de roupas femininas que tem como proprietária uma consultora de moda. O que vocês estão querendo? A fome, a vontade de comer. Loja Estambar, você engole. Você entra lá, Maravilhosa. você não consegue sair de lá Só sem roupa comprar. linda. E ela faz um negócio assim, ela tem uma mágica que fica tudo lindo, tudo maravilhoso, combina com isso, o seu jeito é criativo, você vai fazer isso. É. Maravilhoso. Vale a pena conhecer o Instagram de todo mundo que tá aí. Sim. E sem esquecer também, mudando mais uma vez, passou Totalmente diferente. Rede da Granitina. Isso aí é legal você falar. Sim, Você conhece sim. bem o Vin Diesel da Granitina, né? Pois é, se você quer móvel exclusivo na sua casa, você quer uma peça, um vaso, uma bandeja, qualquer peça que possa ser fabricada diretamente para você e só você ter aquela peça. Dá uma olhadinha no Instagram do Rei da Granitina, vocês vão ver também os pisos que ele está fazendo. Você pode ver desenhos no chão da sua casa. O seu convidado vai chegar na sua casa, na hora que você abrir a porta da sala, ele já se encanta só de olhar. Impacto, né? Porque é maravilhoso, mas só você vendo. Vai lá no Instagram do Rei da Granitina que você vai entender o que eu tô falando, né? E assim, a gente começa o nosso podcast de hoje com a nossa convidada, Paula Assunção. Ela vai se apresentar agora. Hoje a gente tem um tema maravilhoso para vocês, mas eu vou deixar ela falar. Vamos lá, Paula. Seja bem-vinda. É um prazer estar com você aqui. Nossa, muito obrigada pelo convite. Vocês são duas maravilhosas que a gente já se conhece aí do caminho, né? Da caminhada há muito tempo, inclusive. Vou falar até uma curiosidade, né? A nossa loja aí, patrocinadora desse podcast lindo, é a loja onde eu comprei meu vestido de formatura. Que inclusive eu tenho ele guardadinho lá até hoje. Olha Então, só. realmente, eu já usufruí dessa consultora de imagem, né? De cuidar da gente. De fato, lá tudo é muito lindo. Então, eu queria comentar, compartilhar essa curiosidade. Ela vai ficar feliz. Vai mesmo. Não é? E assim, muito grata, né? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, sou aqui de Juiz de Fora, sou advogada, professora universitária, né? Fiz o meu mestrado na UFJF, tenho algumas especializações aí no currículo. E nesse momento eu tenho me dedicado muito a estudar sobre a participação das mulheres em movimentos de fortalecimento, de empoderamento, de representatividade. E ao lado disso, sigo trabalhando na Previdência Social, né? Que é o meu escritório, há 15 anos trabalhando com Previdência, aposentadoria, contagem, planejamento, auxílio-doença, tudo que disser respeito a INSS, eu defendo a pessoa da porta da agência até o STF, se preciso for. Nossa senhora, que espetáculo, maravilhosa. Importantíssimo. E aí, assim, achei muito bacana, porque assim, eu te conheci, né, num grupo de mulheres, né, palestrei nesse... Exatamente. Né? Assisti uma palestra dela. Na época eu falava de vendas, né? Isso aí. E eu tive um Eu clique. te conheci assim também.
influência, né? Influência, Já conversa de menos, E ele foi se aproximando e ficamos amigos. Exatamente. Foi tudo assim, né? Tudo, o mundo das vendas me abriu muitas portas. Uhum. Mas no momento da minha vida, que eu vou falar que também eu tive um clique. Uhum. E aí eu comecei a entender um pouco qual era a nossa missão. Porque eu e Flávia, a gente sempre quis fazer alguma coisa juntas. Uhum. Mas nunca dava certo. Nunca dava certo. E que não dava certo, que não saía. Não saía, o negócio não nascia. Não acontecia. Mais de 200 reuniões e não acontecia, a gente muito amiga. E falei, caramba, até que um belo dia ela falou, eu acho que a gente já entendeu qual é a nossa missão. Então teve uma virada de chave, a dela veio primeiro que a minha veio depois. Mas eu queria entender você, qual foi a sua virada de chave? O que fez você começar a se atentar para isso? Uhum. Olha, eu venho, né, do ambiente do direito, né? Eu fiz estágio a minha faculdade toda, então assim, eu nunca flertei com concurso público. Eu sempre afirmei que eu ia ser advogada. Mas tenho na comunicação uma paixão especial. Eu gosto de falar em público, eu gosto de conversar com as pessoas, de escutar as pessoas de volta, né? Então eu sempre tive essa dupla paixão. Acabo a minha faculdade, abro o escritório, começo a trabalhar ali e ali eu prossigo durante muitos anos, depois vou para a docência e eu sempre participando, fazendo muitos projetos, querendo levar o direito para a população. Né? O direito tem uma formalidade, que inclusive é bom que tenha mesmo, precisa ser solene, precisa ser sério, né? É bom que as pessoas que usam o direito como instrumento tenham respeito pelas suas instituições, pelos conceitos jurídicos. Então é bom que se preze por um bom português, por uma palavra bem dita e bem usada. Claro. Porém, ele precisa chegar às pessoas. Né? Nós temos muita dificuldade de que a sociedade entenda sobre os seus direitos, sobre o acesso a eles. Então, assim, sabe-se muito, ao mesmo tempo muito pouco, de maneira muito rasa. Eu sei que existe, mas eu não sei como usar, onde usar, como instrumentalizar. Então, tudo é muito solto, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade extremamente judicializada, que leva tudo para o processo, a gente tem pessoas que não têm o básico para viver e não conseguem instrumentalizar absolutamente nada. E a partir desses projetos de ir para a rua, né, levar o direito de uma maneira mais simples à população, fazer atendimento em associação de bairro, tudo, eu comecei a ter uma vivência da situação da mulher que vai muito além do que a gente estuda sobre direitos iguais, né, homens e mulheres são iguais perante a lei, e aí a gente sabia que, olha, mas o salário é diferente, tem regras na Justiça do Trabalho, tem licença maternidade, enfim, a gente sabe da teoria. Talvez porque eu sou uma mulher privilegiada, que tive numa família onde eu não enfrentei nenhum tipo de violência, né? O meu pai, de uma natureza mais conservadora, meu pai era militar, aposentado, então sim, alguns valores e princípios eram mais conservadores, mas o meu pai sempre me fortaleceu muito enquanto mulher, enquanto cidadã. Ele me ensinou que o estudo é a única coisa que a gente tem e ninguém tira, né? Ele sempre prezava muito e repetia isso muito para mim, que com o estudo, com a minha profissão, eu não dependeria de ninguém. E, né, uma mulher que não depende de um homem, ela não se sujeita a certas violências. Então, ele conversava muito sobre isso comigo. E sempre me deu muito fortalecimento nesse sentido. Quando eu fiz 18 anos, ele foi o primeiro a me entusiasmar para tirar a carteira de motorista. Ele saía comigo para dirigir. Então, eu não tive essa vivência de uma família abusadora. Não, graças a Deus, eu fui muito privilegiada, abençoada muitas e muitas vezes por isso. Então, quando eu saio para o mercado de trabalho e eu vejo a vida como ela é pela ótica de outras mulheres que não tiveram essa mesma criação, essa mesma oportunidade, eu começo a me interessar por esses movimentos. E aí veio a pandemia, eu fui ler a respeito disso. Grupos de mulheres em Juiz de Fora. Eu me lembro muito bem que eu fiz essa pesquisa no Google. Grupos de mulheres em Juiz de Fora. O que a gente tem de participação das mulheres na cidade? Eu quero saber mais a respeito. E eu achei um, achei outro, comecei a estudar a respeito. E aí eu comecei a estudar muito a respeito. Quantas somos? Como é que é a questão das mulheres em posições de liderança? Como
como é que é a questão da representatividade feminina, onde que está essa sociedade que as mulheres não são ouvidas, se somos metade da população, o que está acontecendo. E aí eu passei a me engajar nos grupos onde eu te encontrei. Exatamente, exatamente. E você sabe, você falou uma coisa muito curiosa, né? Você veio de uma estrutura bem definida, uma família definida, Sim. com valores, não passou por isso. Eu acho que talvez até isso mesmo é que tenha te voltado a olhar. Porque quando a gente se depara com essa realidade, igual eu acabei de falar, que a gente acabou de fazer um episódio aqui, que eu saí, eu te abracei ele fora e falei, meu Deus, como alguém pode passar por isso, né? E a gente fica estarrecido com a quantidade de coisas que a gente ouve, sabe? Eu, na semana passada, eu até te perguntei o negócio do conselho tutelar, sabe? A falta de informação que essas mulheres têm, mulher não chega. Não, mulher sofreu como que o diabo amassou, entendeu? E aí o que aconteceu? Ela não tinha condições e quem estava auxiliando não sabia dizer se poderia acionar o conselho tutelar para ficar com as crianças, porque ela estava hospitalizada. E, tipo assim, vamos tomar as crianças dela. Eu falei, não, gente, o conselho não é para punir, não é para proteger, né? E não é por aí. Então a gente vê como falta informação, né? Sim. Mulheres que estão se separando, que desconhecem os seus direitos. Completamente. E que ficam com medo de perder os filhos, e que ficam com medo de não ter direito aos bens, e que fica... É absurdo. Então eu comecei a me deparar com essas situações também. Eu falei, gente, como assim? É isso mesmo. Eu fiquei impactada também com essa diferença abismal. A gente pode falar que são todos, tá? Homens e mulheres. Por exemplo, quando eu trabalho com previdência, eu também percebo como as pessoas estão perdidas no que tange ao seu planejamento previdenciário. Mas quando a gente faz o recorte para as mulheres, e daí eu fui abrindo a minha visão para outras coisas, Gina, a gente acha que quando a gente passa a informação, a outra pessoa recepta aquela informação e ela entende aquilo que a gente está falando, mas ela não entende. Por vários motivos. Pela carência da educação, né, que você vem de, infelizmente, né, uma formação educacional muito rasa, muitos, né, não sabem ler, não sabem escrever, quando sabe, não sabe interpretar um texto. Então, quer dizer, ele recepta a informação, mas ele não absorve. Outro problema, faltam bens primários. Falta infraestrutura, falta alimento, falta saúde, falta esgoto, falta água tratada. Então, como é que você quer chegar para essa pessoa e conversar sobre os direitos da partilha dos bens? Né? Até porque na pirâmide de Maslow, as necessidades nem talvez fisiológicas delas estejam sendo atendidas. Exatamente. Né? Exatamente. E isso foi outra coisa que eu percebi. Não adianta querer levar direitos a quem não consegue ainda o básico. Sim. Não adianta, porque você está indo com uma palestra, e isso é uma coisa que eu falo muito nos movimentos que eu participo. Não adianta chegar nos bairros e falar para as mulheres irem na igreja, na associação de bairro, na garagem da vizinha, para falar sobre violência doméstica, quando elas não conseguiram romper o básico do básico. Até a linguagem corporal delas, isso foi chato. Eu sei porque eu já dei palestra, até classe. Você já sobre violência doméstica. E ali elas estavam, não porque foram lá por vontade própria, era uma reunião mensal e aí elas tinham que participar, não só elas, tinha homem também, tinham que participar daquela reunião para poder continuar recebendo benefício. Então, cada reunião era um tema. Sim. E aí eu percebi que enquanto umas, e até os próprios homens participavam, outras estavam assim, com a cara fechada. E a gente sabe que existe alguma coisa ali para ela estar daquele jeito. Não é à toa, não é porque ela não está gostando do assunto. O assunto está incomodando de alguma forma. E às vezes ela não sabe como que eu faço para sair. Muito fácil para você falar para mim, para ir lá denunciar, para ligar 190. Depois eu não tenho para onde ir. Isso. Vou voltar para minha casa, vou apanhar mais ainda, porque eu denunciei. Então eu não quero denunciar. Eu quero. Você vai me dar uma estrutura nova de vida? Eu quero, mas se for para ir lá denunciar, eu não quero. E aí? Até porque realmente, se for para pensar, é perigoso mesmo em alguns casos, né? Totalmente perigoso. O Juiz de Fora tem muitos bairros, as pessoas não têm ideia. As pessoas não têm ideia.
as pessoas meio que se acostumaram a ver o crime organizado pela televisão, mostrando algumas cidades, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas existem bairros aqui em Juiz de Fora que existe um poder paralelo e que a mulher que chama a polícia, o traficante no dia seguinte ou às vezes no mesmo dia, avisa para ela que se ela chamar a polícia de novo, quem vai sair de casa vai ser ela. Isso aconteceu com um funcionário do meu marido. É mesmo? Ele estava contando essa história lá essa semana. Mas ela foi, olha só o que aconteceu. Ela denunciou o cara pro chefe local, mandaram dar um açúcar, né? Aí o que aconteceu? Passou um tempo, ela voltou pra ele. E aí quando voltou, mandaram um recado pra ela. Se você apanhar de novo, nós vamos bater em você. Você já ameaçou ela. Olha só. Vai ser você a próxima. É muito delicado. Isso é Juiz de Fora. Tá? É porque talvez as pessoas pensem assim, não é assim, né? Tem a Casa da Mulher, tem a Delegacia da Mulher, tem isso, tem Isso é lindo no aquilo. Instagram, isso é lindo no Instagram, isso é lindo nas notícias, é lindo a gente ouvir falar. Tem mesmo. Tem mesmo, tem que ter mais, inclusive tem que chegar mais, né, Mas nos lugares. tem casos que funcionam. Mas quando a pessoa não tem recurso financeiro, E emocional, quando ela não tem preparo emocional. então, assim, o que acontece? Cada caso é um caso. Você não pode generalizar, falar, todos você tem que ir por esse caminho, fazer isso, fazer aquilo. Primeira coisa, isso sempre foi a minha visão sobre esse problema, desde que eu me formei em serviço social e fui trabalhar com isso dentro da delegacia. É você enxergar o contexto de cada pessoa. Cada mulher tem uma necessidade. Tem mulher que necessita de orientação. Ela precisa de esclarecimento, de cair a ficha dela. Outras precisam de realmente uma rede de apoio. Outras precisam urgentemente sair de casa e ter uma estrutura. Outras precisam ter uma perspectiva de vida. Né? Você colocar ela para ter uma profissão, Isso. para aprender alguma coisa que ela gosta e vai fazer, porque não adianta só dar curso e depois ela Abandonar. vai fazer o quê? O curso que ela tem. Você tem um grupo de dar uma mulheres estrutura. também, né? Isso, né? Mulheres lógicas, né? Exato. Eu faço parte de grupos, né, que já existentes. Eu até tô com um botão aqui, né, do Grupo Mulheres do Brasil. Lógico. Né? E o grupo tem várias vertentes. E também eu tenho um grupo junto com a Cláudia, né? Que a Cláudia foi a idealizadora desse projeto, né? Que é Mulheres Lógicas Empoderam Outras, vinda exatamente desse ambiente corporativo, né? Que a Cláudia também trabalhou muitos anos no ambiente corporativo. Conheci a Cláudia de São Paulo, você acredita nisso? Aí, que lindo, A né? gente estava numa imersão de vendas, né? E eu já era da área e tal. E ela falou, menina, você é de Juiz de Fora? Eu falei, sou, eu achei que você era daqui e tal. Começamos a conversar, ficamos juntas lá durante o evento e tudo. E assim, a gente se conheceu dessa forma. Eu acho a Cláudia uma visão incrível, né? Maravilhosa. Quero muito que ela venha, ela está sempre muito ocupada, eu quero muito que ela venha. E o que aconteceu? Assim, eu imagino o que você viu no seu grupo, você vai falar. Mas eu, buscando os grupos também, participava de network com homens e mulheres. Sim. Porque eu vim do mundo das estratégias empresariais. Que isso nunca foi um ponto de corte. Nunca foi um ponto de corte, nem nunca vai ser. Eu acho que eu sempre vou ter essa veia. Mas, depois que eu fui saída de um casamento de 23 anos, eu comecei a ser um pouco mais empática com a baixa produtividade de algumas mulheres. Quando eu chegava para as entrevistas de diagnóstico, para entender dentro da empresa, eu percebia que parte daquele problema em vendas tinha a ver com alguma coisa em casa. E eu descobri que era a questão do relacionamento amoroso. Muitas e muitas e muitas vezes. E aí comecei a observar grupos de mulheres. Comecei a participar, a gente percebe as artesãs, a que faz um pão de pote, a que faz a bijuteria, a que faz o pãozinho de canela. Todas ali muito querendo sair, empreender e viver, e às vezes sem saber como. Né? Mas eu só comecei a perceber isso mais depois que eu tive essa visão, porque aconteceu comigo. Eu perdi toda a energia de vida e minha produtividade acabou. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? E aí comecei, como é que eu vou ajudar? Aí nós começamos a conversar muito sobre isso. Né? E aí a coisa surgiu. Você tem essa visão também dessa necessidade delas? Porque a gente falou aí das mulheres menos favorecidas, sem instrução, sem o básico do básico. Mas você está na esfera empresarial também. É isso que eu queria chegar na pergunta. Odiei. Hoje eu tô coisada. Não, vai vir uma pergunta difícil aí, porque ela fez várias pontes. Nossa, porque eu quis colocar Vou amarrar isso aí. Me ajuda.
dúvida. Eu queria entender se você teve essa mesma percepção em outra esfera. Aham. A gente está falando da mulher que quer empreender, ela já tem um nível de consciência, Sim, né, melhor do que aquela que está lá sofrendo. Ela nem Verdade. quer ouvir que ela está sofrendo sobre aquilo. É. Né? Então, o que você tem de percepção em relação a isso com os seus grupos, o Grupo Mulheres do Brasil, por exemplo? Qual a percepção que você tem a respeito? Verdade. Eu também vejo isso. É muito do que a Flávia falou. Cada caso é um caso. Né? Então, nós passamos tanto por mulheres que precisam mesmo de um pontapé inicial, precisam de uma diretriz. A gente precisa muito de fortalecimento emocional, muito. Porque isso é uma coisa que a violência doméstica chama atenção. Né? A violência doméstica ela não está restrita às pessoas com baixa escolaridade e com baixo poder aquisitivo. Existem mulheres, eu sempre costumo falar de Juiz de Fora, no sentido de, tipo assim, não é a artista da rede de TV principal do nosso país, ou não é a blogueira que tem não sei quantos seguidores no Instagram, não. É uma mulher aqui de Juiz de Fora, que muitas vezes você esbarra com ela em algum evento, no supermercado, e ela é professora universitária, ela tem um excelente salário, mas ela também vive um relacionamento abusivo. Então, mesmo pessoas que têm um poder aquisitivo bom, costumam criar uma dependência emocional ou se atrelar à questão de tenho filhos, não quero perder aquele círculo, não quero ter que me justificar, não quero ter que expor esse relacionamento para ninguém, então eu me acomodo e fico aqui. E a gente sempre lamenta isso porque todo mundo merece ser feliz. Eu tinha esse medo, mas eu não sabia que eu tinha esse medo. Eu só descobri que eu tinha esse medo depois que eu vivi a situação. Sim. Porque as mulheres pensam nisso tudo, né? O homem quando trai ou quando simplesmente sai do relacionamento, ele não vai sopesar que ele tem uma família, uma sogra que ama, que gosta, ele tem um filho, que vai na casa do cunhado e que fica lá porque é a rede de apoio. Ele não leva em consideração tudo isso, ele resolve o problema que ele tem para resolver, pronto, acabou. Deixando claro, tá, gente? Meu marido não era abusivo, nada disso. Eu deixo claro, são outras questões. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente percebe no olhinho delas ali, quando a gente está ali palestrando e falando, a gente vê que tem ali uma necessidade, e aí muitas vezes no direct depois, não falam com a gente no evento, no direct falam, olha, e aí foi o meu despertar, esse foi o meu despertar, e a gente começou a se encontrar, e as pessoas não entenderam nada. Ficou como assim, né? Eu acho que deve ter tido essa mesma impressão que a gente teve aqui. Você ainda exerce o direito? Claro, 15 anos eu atendo, eu faço, né? E eu tô lá. Porque a gente te vê muito aguerrida nessa causa, né? A gente te vê muito aguerrida. E a gente sabe que é importante porque uma mulher hoje, comparada a um homem, não tem equidade, não existe. Está muito longe, inclusive. Está muito longe. É mais do que um texto e uma lei, né? Por exemplo, recentemente, eu tenho feito muitos vídeos questionando a questão do INSS, até para voltar às minhas redes sociais, que eu dei uma parada no início do ano, para organizar a casa, pensar em outras coisas também, enfim. Agora não, agora eu estou tentando manter uma constância de vídeos nas redes sociais, e eu gravei sobre licença paternidade, né? Que foi aprovado 20 dias de licença paternidade. E eu acompanho o trabalho de muitas deputadas, muitas congressistas, foram lá, fizeram um vídeo, falaram, olha, essa é uma bandeira das mulheres, que o homem tem a licença paternidade, porque precisa de dividir. E isso é uma bandeira, inclusive, que eu venho falando há anos, né? Quando eu comecei no direito, só fazendo um apêndice, né? Quando eu começo no direito, eu começo no direito de família, né? Porque até para pegar a mão, né? Sim. Até eu trabalhar com o direito previdenciário, as ações contra a Previdência são ações contra o governo, então tudo demora muito. O INSS é nacional, então a gente pode ter um processo que chega realmente até Brasília. Então, assim, até que as ações previdenciárias começam a circular e eu me torno, né, especializada na área, eu fazia muito direito de família, que aparece muito. Né? Então, assim que você fala, eu sou advogada, dentro do ônibus, né? Eu andava de ônibus, eu falava, eu sou advogada, tenho um cartãozinho, se você precisar de alguma coisa, a pessoa já te fala, você mexe com pensão? Você mexe não sei o quê? Então, era o carro-chefe do meu escritório, que era o que pagava meu aluguel. Né? Eu não herdei escritório pronto, eu não fui trabalhar no escritório de ninguém, eu coloquei a plaquinha, aluguei uma sala, comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava muito com direito de família. Essa correria aí do conselho tutelar, e já fiz muito, final de semana, passo, atendendo, vai buscar, vem buscar, vou fazer busca e apreensão para poder entregar a criança, já fiz muito. E aí,
essa questão do direito de família sempre me levava ao diálogo com os pais e mães, e eu sempre insistia, né? Pai não é visita, mas o direito ensinou muito mal. Que o direito falava isso o tempo todo, as sentenças falavam isso o tempo todo, se condicionou culturalmente que alguém fica com a guarda e alguém visita. E esse conceito pode parecer uma bobeira, mas acaba que uma palavra dita muitas vezes se torna uma verdade, né? Então, durante muito tempo, o pai condicionou o cérebro dele a entender que ele era uma visita, Sim. né? E aí você tem um movimento cultural no país agora de tentar fazer que o pai entenda que ele não está ajudando quando ele está cuidando do filho, ele está cuidando do filho, que é um dever tanto dele quanto da mãe. Pois bem, eu fiz toda essa divagação para explicar sobre o vídeo. Eu fiz o vídeo falando sobre a licença paternidade. Eu falei, olha, isso tem a ver com as mulheres, isso tem a ver com o INSS, é claro que eu vou falar. Não é? Chegaram várias mensagens para mim dizendo assim, vai ajudar em nada, o cara vai tirar 20 dias e não vai fazer nada. Vai ajudar em nada, o cara não ajuda nem a pagar pensão. E aí, é aí que eu vejo a diferença abismal do texto da lei e do que acontece no dia a dia. Realidade. Né? Caso de caso, né, Paulo? Porque a gente sabe que homens são muito presentes. Mas a gente sabe que não são ausentes. Você faz a lei para quem é presente. Exato. Né, para beneficiar quem precisa do Respondi isso, inclusive. Falei, olha, na verdade é uma mudança cultural. A gente sabe, quem quer ser ausente pode ter 30 dias de licença paternidade, não vai lá. Não vai ser presente. Né? Mas tem homens que vão adorar essa possibilidade. Exato. Porque é o aprendizado daquele cuidado inicial, os dois aprendendo e tal. Eu achei legal, achei interessante. Eu também. Achei que vai beneficiar, inclusive as mulheres, porque hoje a sobrecarga da mulher em relação aos filhos é enorme. Eu não acho que não é tudo, né? Não só filhos. Filhos é uma das questões que sobrecarrega. Então, mas igual, por exemplo, para uma mulher empreender, uma mulher que tem filhos pequenos, ela empreender com um marido que não a apoia, que não é parceiro, é muito mais difícil do que para ele ascender na carreira dele. Eu costumo falar que para ele ir na reunião de promoção do emprego, alguém passou o termo. Exatamente, não perfeito. Né? Perfeito. Para nós irmos nas nossas reuniões e fazermos a nossa voz ser ouvida, tem rede de apoio, não. A gente lavou a roupa, passou, cozinhou, levou pra lá, se maquiou, entregou tudo e chegou lá. Exatamente. Essa é a grande diferença. Exatamente. E nós somos vozes concorridas. Antes da gente começar, eu comentei da reunião com 6 homens, onde eu não conseguia falar. Eu falei, gente, a Gena é uma pessoa de fala. Eu quase implodo. Falei, se eu não puder falar, tá difícil. E um dos participantes da reunião me desrespeitou. E o outro me defendeu. De uma pessoa que sabe se afirmar, né? Porque a Gena é uma mulher que tem preparo, ela é especialista na área, né? Você citou que você era responsável da área. Então, assim, você estava ali desempenhando a sua atividade laboral completamente inserida naquela reunião. Exatamente. Imagina nos debates na UBS. Né? Imagina nos debates no conselho deliberativo da empresa, né? Que a acionista, que muitas vezes não desempenha um papel administrativo na empresa, quer ir lá e opinar alguma coisa. Exatamente. E nós somos completamente ignorados. É sobre isso. E eu achei engraçado, porque no dia eu fiquei puta. Porque assim, Com razão. não sei se pode falar palavrão, já falei. Porque nunca dentro das calças. Porque além do ser de luz ter me desrespeitado, o outro falou e me defendeu. Eu pedi ajuda de alguém. Até na forma de defender é complicada. Pediu ajuda, tudo bem, foi fofo e tal, mas assim. O contexto todo é ruim. O homem é o bambambam e é o salvador, sabe? Não, eu sei fazer sozinha. Eu tava lá, eu tava com uma técnica, onde na hora que o burro falou, eu baixou a orelha. Na hora que eu só levantei a mão, fiquei esperando. Falei, vamos ver, quem é? Quem é responsável pelo setor aqui? É você. Beleza, então vamos lá. Aí fui, ideia minha, ficou todo mundo murcho. Falei, vocês estão discutindo há 15 minutos uma situação que eu respondo com uma frase. E eu tô aqui com a mão levantada e ninguém tá me deixando falar. Então, a mulher não tem esse lugar de fala. Não. Via de regra, não. Infelizmente. Então, é uma luta constante. E eu que sou as pessoas falam, tenho medo de te perguntar no direct
e você ser brava comigo. Eu tô suavizando. Foi o que eu disse. Você é uma mulher afirmativa que sabe se posicionar. Mas não você também. E aí, e essa aqui também. Ah, Essa é um furacão, misericórdia. Mas eu vou falar por mim, vocês vão falar por vocês. Eu fiquei assim porque eu tive que gritar para ser ouvida. entendi. E aí eu comecei a entender que eu não precisava gritar, eu tinha que ser assertiva. Isso. Eu tinha que me impor, porque se eu não me impusesse, eu não ia chegar em lugar nenhum. Uhum. Porque as pessoas, quando eu comecei com estratégia de vendas, elas me levavam para a reunião da empresa delas e falavam assim, quanto que você cobra para poder fazer as vendas do meu produto aqui, ó, do meu curso de inglês, da minha loja de roupa? Não, querido, eu não vendo, eu ensino as pessoas. Né? Então foi muito difícil me impor. Então não sei se foi isso que me fez ser assim, mas eu comecei a notar que eu era muito reativa. Uhum. Então eu tô ficando mais brava agora, eu tô ficando mais calminha, sabe? Não sei você, porque você precisa ser muito aguerrida também, né? Eu não sou muito reativa, não. Eu já penso muito antes de agir. Eu acho que vem muito do direito, né? Eu sou muito cautelosa, eu penso, eu avalio, eu penso na outra fala, o que minha outra parte, né, ex-adverso vai dizer, o que a gente vai fazer. Talvez até pelo amadurecimento mesmo, né? Isso Eu aí. tenho uma base de leitura, né? De livros religiosos, enfim. Então, eu vejo muito assim, que tudo tem um amadurecimento. O processo leva o tempo que ele tem que levar. Se ele fosse resolvido na primeira audiência de conciliação, as pessoas iam se matar. Né? Então, assim, as pessoas, às vezes, o processo demora mesmo, mas ele demora para esfriar os ânimos. As pessoas precisam deixar as mágoas abaixarem para elas poderem resolver. Para outras coisas, nós precisamos de respostas imediatas. Quem precisa de um remédio precisa para ontem, quem precisa sair de casa porque está sendo violentada precisa para ontem, né? Quem precisa de um leito hospitalar precisa para ontem, com certeza. Então, para algumas coisas eu penso igual a você, sou muito assertiva. Mas reativa realmente não acho que seria a palavra, não. Eu fui reativa várias vezes e eu percebi que eu me passava a ponto de eu falar, gente, eu estou me irritando. Por que se eu posso ser mais Isso, assertiva? quem te irrita te controla. Exatamente. Te domina, né? Tudo aquilo que você Exatamente. não controla, controla você. Exatamente. Justamente. Né? Então eu tento ser essa pessoa, de absorver as coisas e saber como que eu vou agir sobre elas. Eu acho até que pelo direito a Flávia também. A Flávia é bem assertiva. Ai, Também, mas pela polícia, imagino que isso te deu um lastro para você. como é que você posicionar. se identifica, Flávia? Eu me identifico uma pessoa em evolução. Nossa senhora, não, Eu era reativíssima. Aham. E hoje não deixei de ser, mas não sou mais reativíssima. Hoje algumas situações eu consigo, outras não, e estou evoluindo. Ah, sim, lógico, tem coisas que tiram a gente do prumo. Não é? Eu fui aprendendo justamente tudo isso, né? Através da inteligência emocional, eu fui aprendendo. E também entendendo as pessoas, que às vezes o que as pessoas estão fazendo para nos provocar, não é para nos provocar, é algo que está dentro delas. Isso. Que elas precisam pôr para fora. E eles colocam em forma de provocação pra gente. Não é pessoal. Não é pessoal. Muitas vezes não é pessoal. E às vezes você consegue conhecer as pessoas só por esse tipo de atitude. Você fala, poxa, é isso que ela carrega. Né? Então, quando a gente passa a entender isso, fica mais leve. Você não se irrita tanto com as coisas, né? Com qualquer coisa. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, eu estou em evolução, porque eu vou aprendendo diariamente o que eu devo considerar e me importar e o que não merece minha atenção, meus preciosos minutos de vida. Perfeito. Que passam tão rápidos. E se a gente for, né, empregar o nosso tempo de vida nessas coisas, Perfeito. né, a A gente gente deixa de o ver tempo o lado passou ruim. e pronto, a gente não viveu. Tem coisas que tiram a gente do prumo, tem coisas que tem que responder rapidamente Claro, mesmo. justamente. Mas eu tento não ser. Mas é como você falou, a gente é um resultado do meio que a gente convive, né? É. Então, como eu nunca precisei de ser essa pessoa combativa o tempo todo, eu desenvolvi outras partes.
Né? Então, no direito, eu vejo que eu sou a pessoa da conciliação, eu sou a pessoa de caminhar para uma solução das coisas. É verdade. Né, de achar uma solução entre as partes. Então, eu sempre me identifiquei assim. Nem no início da carreira, eu nunca fui aquela jovem advogada que batia na mesa e achava que tinha que dar um show para mostrar para o cliente que valia os honorários. Não, eu sempre fui. Eu vou sentar, vou fazer o meu melhor trabalho, né? Em compensação, eu sempre fui a advogada que fazia boas sustentações orais, né? Que ganhava ali na argumentação, né? Que gostava de fazer, né? Sustentação oral. Já fiz muita razão oral em audiência, do juiz falar, a senhora pode pedir prazo. Eu falei, não, vou fazer agora, eu conheço o processo. Então, assim, é por isso, porque eu fui desenvolvendo essa capacidade, né, de guardar os argumentos e saber administrá-los ali para concatenar um raciocínio, uma fala. Lógico que agora, né, trabalhando com mulheres, eu vejo muito isso que a Flávia falou. A gente tem que saber ler a pessoa. E muitas vezes a pessoa vem com aquela bagagem e aí ela em cima de você. Desde os traumas, as ansiedades e tudo. E aí, mais um motivo pra gente tentar. Eu tô em evolução também, viu? Inclusive, me ensina práticas, técnicas, ajuda, compartilha com as amigas, por favor. Mas eu tô tentando ir nessa inteligência emocional, né? Eu tô tentando também treinar a minha equipe nessa inteligência emocional de baixar a vibração. A pessoa chega ansiosa, sem benefício, puta, né? Chorou, Agora ela às vezes, falou, moço, agora vai umas, né? Chega, abre a porteira. Você sabe que eu sou dessa, você nunca sabe. A pessoa chega pé da vida porque o cara não pagou a pensão ou não buscou a criança no horário designado para ele pegar a criança, ou um vizinho com barulho no final de semana, enfim, a pessoa chega numa vibração. Sim. Né? E aí a gente está lá, nós temos que solucionar aquele problema. Sim. O direito não te traz formação psicológica nenhuma. Nenhuma. Não. Então, Nenhuma, na verdade, se você for pensar, nenhuma formação. nenhuma profissão, exceto as Isso. específicas, Cara, você nem tem tem como a preparo. gente dar formação psicológica pra você ser psicólogo. Não é? Aí, Justamente. né? Então, assim, a polícia não tem, deveria Então. ter. Então, você tocou no ponto, senão eu vou esquecer. Olha só, eu acho que a minha busca é não normatizar como acontece muitas vezes na polícia. Que a mulher vai lá, ela vai registrar o boletim de ocorrência. Você quer dizer normalizar. Não normatizar, tudo normalizar. Normalizar é porque a gente acostuma. Eu fui Infelizmente, é acompanhar, uma coisa eu fui horrível isso. Você acompanhar acostumar uma com a aluna. violência das Eu pessoas. fui acompanhar uma aluna, ela foi. Eu fiquei assim, gente, a mulher não vai tratar ela bem, não? O que tá acontecendo aqui? Que show da Xuxa é esse? E muito sério, quem é o agressor? Quem foi o agressor? O que aconteceu? É ali que você. Não, tá, peraí, eu só quero entender se eu quero fazer isso mesmo ou não. Entendeu? Às vezes a pessoa vai lá, se instrui e não quer. E aí eu perguntei, eu falei, por quê? Ela falou, não, eu tenho uma defesa pra isso. Elas ouvem tantas vezes a mesma coisa. Endurece. Vê tantas vezes a mesma mulher voltar pra fazer a mesma coisa. Endurece. E a minha mulher não busca sai da situação. Só que o que Mas acontece? a minha Eu busca é sei, endurecer. porque eu trabalhei em delegacia de mulheres com 22 anos de idade, logo que eu entrei com a polícia de Super 19 para 20. Eu trabalhei com 22, eu não tive preparo para lidar com isso. Eu fiquei ali, acho que uns 2 anos trabalhando com isso, sem preparo nenhum. Era uma visão. Quando eu voltei depois, eu já estava formada em serviço social. Aí, junto com a doutora Sônia Parra, a gente fez o projeto e foi outra visão. Eu já enxergava coisa de outro jeito. Hoje, eu já tenho outra visão. Uma visão complementa a outra, Sim, tá? claro. E o que acontece? O que acontece com o policial? Ele vê repetidas vezes a pessoa voltar lá e fazer a mesma denúncia, depois volta e fica tudo bem. Tudo bem, entre aspas. Porque a gente, como policial, a gente não entende o que está por trás, que a gente já falou aqui, e que a gente já falou em outros episódios. O que está por trás da violência? O que está por trás da mulher não sair? O que está por trás da mulher aceitar viver naquelas condições? E aí o policial não tem esse entendimento. Para ele, olha, ela voltou porque, lógico que tem, não vamos falar 100%, né? Com certeza tem algum que entende. Sim. Mas voltou, continua, ela não quer resolver. Para que vem aqui? Denunciar, você vai voltar, vai Mas continuar deixa eu no falar, aí agora até não vou defender. Eu falei, agora eu vou defender. Nem os amigos, às vezes, e os familiares Não. têm essa Entendem? visão, falam, Justamente porque não tem preparo, gente. não tem uma
acolhimento, sabe? Eu passei por uma agora, atendendo, gravíssimo, gravíssimo. Ela, um cara abusivo, narcisista, típico, clássico. Ela não consegue, ela foi perdendo os filhos, os amigos foram se afastando e ela só precisava de acolhimento. Ela conseguiu sair. Ela conseguiu sair, graças a Deus. Mas as pessoas vão se afastando, então quem é de fora, que lida com isso toda hora, vem se repetir todas as vezes. Endurece mesmo. Por quê? Porque não tem como olhar. Falta justamente. Hoje eu tenho esse olhar, mas teve uma época que eu não tive. E aí? É isso aí. O meu questionamento a respeito de políticas públicas para essa questão de combate à violência doméstica vai muito ao encontro do que você disse. Porque, infelizmente, da forma com que está hoje, da forma com que o sistema trata a violência doméstica hoje, nós estamos enxugando gelo. Porque não é um problema de segurança pública. Você vai falar, Paulo, como não é um problema de segurança pública, Paulo, a mulher está lá apanhando. Não é um problema de segurança pública. É um problema que envolve a segurança pública, mas é um problema cultural e é um problema de estrutura de país. Então, a gente precisa conversar sobre melhorar o básico, gente. A gente ainda precisa melhorar o básico. Escolaridade, acesso à saúde, a questão de esgoto, água tratada, estrutura. Quando a gente conseguir cumprir esses 5 pilares, a gente vai conseguir avançar nas mudanças de pensamento. Com os homens, trabalhar uma comunicação não violenta, que isso, infelizmente, vem se reproduzindo. Talvez tem épocas que melhora, tem geração que a gente tem a impressão que vai melhorar e de repente já vem um louco lá no YouTube e começa a falar um monte de coisa, e aí a gente acha que vai piorar, enfim. E com as mulheres a questão do autoconhecimento e desse fortalecimento para ela não criar essa dependência emocional. E isso, infelizmente, não é o olhar que a política pública faz para o tema. Não é. A política pública trabalha lá na ponta. São delegados e delegadas que levantam a bandeira do combate à violência doméstica, mas que levantam lá na ponta, trabalhando com exatamente, com enrijecimento de penas, com tem que penalizar. Você conhece a Maria da Penha, são 5 tipos de violência, paraná. Tá, ela conhece a Maria da Penha. Sim. Os homens também conhecem a Maria da Penha, mas pergunta para qualquer homem, para na rua ali, para no calçadão da Alfred e pergunta se ele acha que ele comete algum tipo de violência. Claro que não. Claro que não. Pra ele, a violência é Só só encostar a mão. Exatamente. E não é, tem tanto tipo de violência que a mulher sofre todos os dias. A gente vai não conversar. Não só dentro de casa, como na rua, o tempo inteiro. Em qualquer ambiente. Sim. Qualquer ambiente. Por isso que eu falei, pergunta para qualquer tipo de violência. Desde desacreditar a fala da mulher, até desacreditá-la em ambiente corporativo, impedir a sua fala, apropriar-se das suas ideias, até a violência patrimonial, até quebrar as coisas. Me dá uma raiva daquela música que fala com vontade de tampar esse celular na parede, porque aquela música, para mim, já mostra claramente um indício de violência. Não, enfim. Isso que acontece na sociedade, porque é o contexto. Então, fora as outras músicas, se a gente entrar nesse capítulo aí, Senhor do Bom Jesus, infelizmente, gente, não é preconceito, gente, é conceito. Não, é conceito. Você absorve o que você escuta, você reproduz, onde Música você tem frequência. convive. As Exatamente. músicas vibram em frequência. Tem música, inclusive música sertaneja, que vibra na tristeza. Tem música que vibra na raiva. Não precisa nem falar qual que é, né? Não, E assim por diante. Você vê alguém sair de um concerto de piano, de orquestra, o que for, brigando na rua com alguém? Não é preconceito, é conceito. As músicas estão sexualizadas, sim. As músicas incitam a violência, sim. Infelizmente, esses cidadãos aí que estão virando milionários do YouTube, do Instagram, com esse tipo de letra, com esse tipo de comportamento, sim, é um problema. Sim. É um problema, a sociedade precisa se debruçar sobre ele, porque você acaba banalizando, aí voltando ao que a Gena falou, banalizando conceitos, banalizando ideias, banalizando atitudes que pode parecer inofensivo, mas você ouviu aquilo aos 4, aos 5, aos 10, aos 15, aos 18, aos 30 anos, você vai bater na cara de alguém. É isso aí. Porque internalizou. Muitas vezes o cara chega alcoolizado em casa, age de forma
Sim, violenta. Violenta Com quando? filhos, com esposa, com família, com os E pais. ela ali fazendo o quê? Bebendo e ouvindo. Exato. Já, aquilo enfurece. É verdade, porque olha a música. O bebê é natural nas músicas, né? É, Em vários tipos sim. de música. O bebê é algo assim, social, Uhum. né? É lindo, que legal, É natural né? nosso dia a dia, Comemora né? por ter enchido a cara. Exatamente. A gente fala que no Brasil se bebe por alegria, se bebe por tristeza, se bebe Tudo, tudo é Tem motivo. que ter uma desculpa. Tudo é motivo, É. né? Não tem problema não, tá, gente? Quem fala, você vai falar, nossa, Paulo não deve beber nada. Não, não é isso não. Não, eu também bebo, não, Não é cerveja, isso não. Mas eu não tenho desculpa. Eu bebo porque eu gosto da cerveja. E bebo o dia que eu quero. E ó, Eu e eu te falo, por exemplo, essa que você falou que não tem nem o básico, ela não vai ter esse nível de entendimento. Exato. Tem mulheres que chegam pra mim, que eu tenho agora uma leitura, eu tenho um cuidado agora, né? De tentar entender a história. Eu escolhi fazer isso. Eu faço isso muitas vezes com quem me chama no direct, me conta, fala, me conta a sua história. Uhum. Porque a gente precisa ouvir. E Isso. você tem que ter essa escuta, a Flávia tem essa escuta, a gente discute às vezes sobre as situações. E aí ela vem, ela não está preparada. Às vezes ela precisa de uma orientação jurídica. Entendeu? É isso mesmo. Aí eu falo, você precisa de uma orientação jurídica. É a primeira coisa que você precisa. Você entender qual é o seu momento, se você está disposta a isso. Porque às vezes ela tem direitos que ela desconhece. Sim. Muitas vezes eu falo, está disfuncional. É. Então você precisa de uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Isso, exatamente. Primeiro você vai lá, ajusta tudo, porque eu trabalho da situação atual para a situação desejada. Ó, não estou sabendo lidar com a minha separação, vem cá que eu te acolho. Isso. Ó, não superei a traição, vem cá que eu te acolho. Quero me abrir para novas relações, vem cá que eu te acolho. Mas tem momento que não é o meu momento. Eu acho que é isso que você deve perceber também. Isso mesmo. Não é? E, inclusive, eu falo isso, tá? A pessoa chega lá no escritório e fala, eu quero divórcio, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu explico, ó, juridicamente o direito vai fazer isso aqui por você. Mas depois, ele vai te soltar. Não vai resolver seu problema. Não. Entendeu? Eu posso dividir os bens, eu posso fazer isso, eu posso conseguir a guarda das crianças. Mas olha, então realmente o seu padrão de vida vai mudar. Vai acontecer isso e isso. Nós vamos conversar sobre isso, porque nós precisamos conversar sobre isso. Você não precisa assinar procuração hoje, você não precisa preocupar com o contrato de honorários hoje, não é nada disso. Eu estou falando com você porque nós precisamos agir estrategicamente, né? Lógico, não é o caso quando uma mulher está lá, que ela passa por uma violência, seja ela psicológica, patrimonial, ou física, ou moral, ou sexual, que ela precisa sair dali de maneira imediata. Aí é diferente, porque ali você precisa de uma ação rápida, de salvamento. É isso aí. Não é isso, mas se é uma mulher que a gente pode agir com estratégia jurídica, eu vou sentar com ela e eu vou falar sobre estratégia jurídica. Porque boa parte da frustração com o divórcio vem da insatisfação com o resultado prático do divórcio. Tá falando isso pra mim? Não. Já ficou na minha cabeça dela muito. Porque é isso. Não contam pra gente o depois. Não contam depois, eu conto tudo. Né? Não Eu contam. sento e explico, eu falo, olha, estuda no colégio tal, você vai conseguir manter? Eu vou pedir a ele para pagar a mensalidade. Então tá bom, então a gente vai colocar alimentos in natura, ele vai pagar a mensalidade, disso, daquilo, e aí você vai manter o restante. Como é que a gente vai fazer? Vamos conversar, não, porque você tem que conversar isso comigo, eu explico para ela, porque eu estou do seu lado, mas eu só posso te ajudar se a gente conversar, mas eu também não posso te iludir. Eu não faço isso. Você não vai fazer milagre. Não, eu não posso vender a lua. Milagre a gente ainda não tá Não posso fazendo, vender a né? lua. Então a gente tem que conversar. A realidade financeira vai mudar, a sua realidade de vida vai mudar. Rede de apoio. Você vai continuar deixando na sogra? Como é que vai fazer? Como é que vai ser? Você construiu no terreno da sogra. Construiu no terreno que era dele. Pegou o apartamento que ele já tinha. Então, enfim, como é que nós vamos fazer? Tem que sentar e conversar. Então, a gente tem que, exatamente, cada caso é um caso. Você falou, tem que pegar, ouvir, isso primeiro tem que ouvir. É isso aí. Ouvir tudo. Depois, estrategicamente a gente vai fazer isso aqui. É isso aí. Casos que precisam de uma ação urgente e abrupta, nós vamos agir de maneira urgente e abrupta. Casos que a gente pode usar estratégia, nós temos que agir estratégia. Exatamente, até porque muitas vezes o divórcio é só o começo. Pois é. E tem muitas mulheres que desistem quando você mostra a estratégia, um outro lado, que às vezes elas romantizaram a coisa, achando que vou entrar com o pedido, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, outro, e a vida está resolvida. Não, até não que acontece. estatisticamente no escritório não. Mas assim, eu vejo as queixas das mulheres que eu encontro nos movimentos mundo afora.
No escritório, ali no escritório, não, talvez até pela forma de ir atendendo e de ir conversando, a gente mostra bem para ela o dia depois de amanhã. E aí a gente vai tomando as atitudes, porque eu quero que ela saia do divórcio com o máximo de patrimônio possível dentro da lei, eu quero que os filhos mantenham o máximo do padrão de vida possível dentro da lei, então tudo para o bem. Mas eu vejo esse ressentimento, o direito, principalmente o direito de família, é um ambiente muito tomado pelo ressentimento. Boa parte das coisas que a pessoa quer no processo é se vingar do que ela passou, do que ela sofreu. É uma restituição. É uma restrição. Então, muitas vezes, ela leva para o processo isso. Eu quero tirar tudo, eu quero muitas coisas. Principalmente se tem uma traição. E não é o direito não é assim. O direito não é assim, é 50-50. Né? Você pode até ter uma compensação, porque o fulano vai ficar com o carro, então você vai ter uma compensação ali no imóvel, porque os filhos precisam manter o mesmo padrão de escolaridade, porque a gente precisa de uma pensão. Isso quando a gente está conversando de casais que tem as coisas para dividir, né? Mas às vezes eu pego divórcios lá que a gente está falando daquela pensão horrorosa de 30% do salário mínimo que não paga nem o básico daquela criança para sobreviver. Então a gente tem que conversar com essa mulher, que é aquilo que ela vai ter. Né? Que a pensão para a mulher, infelizmente, não é a realidade dos tribunais hoje. Né? Que os juízes dão pensão por tempo limitado. Quando muito a gente tem ganho aqui em Juiz de Fora 3 anos, a gente tem que levar isso para Belo Horizonte para tentar aumentar, mesmo sendo mulheres que vieram de uma geração que elas não têm inserção no mercado de trabalho, né? Mas aí é uma beleza, porque o mesmo juiz que se diz progressista para dizer que essa mulher pode trabalhar e ela pode se sustentar, é o juiz que não reconhece que ela foi vítima de um relacionamento que a mantinha numa situação de dependência econômica. É muito engraçado. Ali foi tudo construído junto, cada um doou uma parte, só que um estava doando energeticamente. Sim, mas é o pacto do casal, né? Que isso também é uma outra coisa que a gente conversa muito. Eu falo muito isso com as pessoas. Eu falo, a gente precisa largar os ressentimentos e as mágoas no tempo das pessoas. Eu sei que não sou eu a profissional que vou resolver isso. E muitas vezes nem tem um profissional que vai resolver isso, porque a pessoa tem que cuidar dela mesma. O profissional que resolve isso. Né? Não é? Mas eu falo assim, a pessoa tem que querer, né, Flávia? Porque também a pessoa marca a sessão com você e ela não estiver disposta, né? Se ela estiver amarrada naquilo ali, já aconteceu. Exato. Já aconteceu de eu falar, olha, eu não consigo te ajudar. Talvez a minha linha não seja adequada ao seu entendimento. Eu vou te indicar outros que stalkeiam o ex e vice-versa. Toda hora. Tem cliente que fica assim, manda mensagem pra mim, eu já tô com umas 3 aqui. Aqui, ele tá online. Agora ele tá offline. Ele tá online agora porque é o horário que ele costumava almoçar. E aí é doloroso ver a pessoa. Porque a pessoa precisa querer também. Exatamente. Romper aquele vínculo. Mas é a questão da mágoa, né? Que a pessoa quer nutrir aquilo como se fosse um bichinho de estimação. E ela não tem aquilo. É a única coisa que você Que sobrou. tem pra se agarrar. Aconteceu isso comigo. Eu custei. Eu falei, gente, como assim? Já não tava bom, já não era legal, já não queria. Por quê? Entendeu? Não é essa. Aí deixei. Né? Estou em processo de cura, porque tem 4 anos, é pouquíssimo tempo, mas muito melhor do que já foi. E eu falo isso pra elas, eu passei por todas essas etapas. Nós vamos juntas. Mesmo eu não querendo aquilo pra mim, mesmo eu já sabendo que não era pra mim, entendeu? E que tá tudo bem, tá tudo certo, porque também a recíproca era verdadeira, né? É óbvio. Né? Então, assim, você passa pelo luto, você passa pela negação. Nossa, ninguém se casa pra separar, não. Você passa pela negociação. Até mesmo quando você nem sentia mais nada no relacionamento, mas você tá um tempo, na hora que você para, É um você costume. Sente. é uma frustração, é uma falta. É a sensação de fracasso. Eu acho que é isso. Eu fiquei com a sensação, mesmo eu não querendo, ele não querer, mesmo não tendo jeito, perdi. E aí você descobre, você não perdeu aquele homem. Você perdeu muitas outras coisas. Ninguém te explica isso. Eu falava com a Flávia, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo sozinha. Será que eu gosto dele? E, cara, terapia é vida. Eu sentia falta do convívio familiar. Eu sentia falta de tudo que veio no pacote. O que ela viveu lá. As pessoas que estavam lá, as coisas que estavam lá. Que é um pacote, né? A vida que tinha lá, sente falta da vida que tinha. Eu falo para nós mulheres,
a relação amorosa, né, ela realmente ela tem uma vertente muito pesada. E eu converso isso até com meu marido, eu falo com ele abertamente, né, dessa questão. Eu falo com ele assim, pesa muito o desenlace, porque a gente perde a nossa juventude. E você não e quando o relacionamento termina a uma certa altura da vida, a mulher olha para trás e pensa isso, os meus melhores anos ficaram lá. E eu pensava Né? nisso direto. Então agora eu tinha tenho mais que tempo com ele do que sem ele na minha vida. Olha que isso, loucura, né? E o tempo para o homem passa de maneira diferente. Sim. Né? O homem se reergue de maneira diferente, esteticamente ele evolui de maneira diferente, saúde, ele responde às coisas de maneira diferente. Não é melhor nem pior, tá, gente? É diferente. Simples assim. Não é melhor nem pior. Tem uns que estão também estragados, barrigudo, careca, tá só Deus. Tá? Não é isso, não. É diferente. E tem outras encarando. Glória a Deus, né? Tá? Não é o meu caso. Pois é só isso, tá? Então, eu tô deixando isso muito claro. Só que, quando a gente atende a mulher, geralmente ela olha pra trás, né? A mulher tende a faz essa romantizar. reflexão. A mulher tende a romantizar do ideal, entendeu? Ô, gente, acho que deu certo enquanto tava junto, deu certo. Aí. Exatamente. Não deu certo, não. Um dia eu tive uma conversa com ele falou, não, até porque a gente não deu certo. Eu falei, quem falou? A gente Deu deu certo durante deu X certo, anos, né? E assim, esse porvir é uma coisa que eu faço muita questão de falar, realmente. Não, eu tô bem, eu tô ótimo, você é com as minhas amigas. Você fala, tá fugindo, já vai dar ruim. Fala, vem cá, você não tá bem, não. Você sai e encontrar com ele na balada com outra mulher. Acabou. Acabou o mundo. Ali, nossa, mas me largou, deixa eu stalkear, deixa eu começar a ver. Falei, então tem coisa, eu deixo tudo muito claro. Tem coisas que você tem que saber como vai funcionar depois. Você quer terminar? Vai ter isso. Como é que você vai se sentir? Vai ter aquilo. Como é que você vai se Eu sentir? falo isso também. Entendeu? Também. É Eu já tive casos que voltou atrás e falou assim, vou tentar salvar meu casamento. É isso Então, aí. nem que seja pelo dinheiro. Já tive casos que voltou. É isso E eu já tive casos que eu não, vou entrar sim, vamos entrar, vamos fazer, vamos organizar. Então eu vou organizar documento. Porque tem isso também, né? A pessoa também não se toca, não. Não arruma documento, não tira cópia de um documento do carro, não sabe onde está registrada a casa, não sabe com quem está nada. Porque a pessoa não tá planejando, Exato. né? Não acha que vai acontecer mesmo. Então, a gente tem que conversar sobre isso, né? A gente tem que conversar e é isso que é o bonito das nossas profissões. A outra parte pode morrer de uma hora pra outra. A outra pode ocultar patrimônio, a outra parte vai botar tudo no nome da mãe ou dos filhos, enfim. Pode acontecer muita coisa. E aí, isso é o bonito de você ter uma assessoria, né? Eu falo, o nosso papel enquanto profissional é ter essas preocupações por ela, ou por ele, né? Mas por ela no recorte aqui que a gente está fazendo. Porque ela está resolvendo as próprias batalhas. A mágoa, o ressentimento, os filhos, como é que vai ficar a visita, como é que eu vou morar onde, enfim. Ela já está travando as próprias batalhas. Então, quem tem que preocupar com a estratégia jurídica dela somos nós. E aí a gente tenta realmente cobrir isso. É a mesma coisa também na área da aposentadoria. Depois que eu passei a me especializar em previdência e que os processos começaram a dar o giro, aí as pessoas começaram a me indicar para a aposentadoria. E aí eu passei a trabalhar menos no direito de família. Eu ainda faço, né? Esse ano, inclusive, eu até acabei me envolvendo em mais processos de direito de família do que nos outros anos. Apareceram muitas pessoas próximas pedindo assessoria. Eu acabei abrindo essa exceção e voltando a militar no direito de família, na vara da violência, que era uma coisa que já tinha alguns anos que eu não tinha tanta atuação no escritório, era mais nos grupos mesmo de mulheres. E agora não, agora eu peguei bastante coisa, mas realmente a Previdência que me ensinou muito da vida. Eu acho que é todo um contexto, né? Gente, perfeito, né? Tô aqui assim, encantada com a claro, porque isso esclarece muito. Você deu uma aula aqui falando sobre o que a mulher realmente precisa, elas não sabem do básico. E a gente tem que estar aqui, tem que ter mais mulheres, gente, tem que ter mais mulheres, mais mulheres. Porque todo mundo fala, não, hoje essa informação está liberada, hoje você tem. Tá liberado, tem muita informação circulando. Então tem gente solto também. Tá liberado, mas tá solto. Tem Boa, gente boa. que não acessa isso, tem gente que não sabe. Isso, porque às vezes é um pedaço de informação aqui, outro ali. Tem mulher que não tem essas sabe. informações que não circulam. Tem Isso. mulher que não sabe da Principalmente no violência patrimonial, tem mulher que não sabe. Não sabe. Entendeu? O que é isso? Alienação parental, tem mulher que não desconhece até que idade vai, como é que pode ser, o que pode fazer. Então,
eu não entendo do direito. Eu tenho conhecimento Dos seus conceitos. de vida. Isso, Mas eu falo, você precisa de uma orientação jurídica agora. Ou então agora você está disfuncional, sem chance. Vai entender sua cabeça, vai se conhecer melhor. Gostei do termo disfuncional, porque às vezes eu tenho que puxar a orelha do cliente também. Falar, você não pode fazer isso, você não pode mandar esse tipo de mensagem, Isso aí. você não pode falar esse tipo de conversa com seus filhos. Tá? Isso, e não é só porque é alienação parental, é porque isso vai deixar marcas nas crianças, no elo de vida deles, no conceito de família deles. E isso também vai ser Molda transferido. comportamento Exato, adulto. A criança exatamente. de hoje é um adulto de amanhã. Com as Exatamente. feridas que estão se abrindo e que não vão se fechar assim. Não. E ainda tem aquelas que entram sabendo. É. Já tem eu assisti a série, eu vou ter que falar. Eu assisti a série Tremembé, fiquei encantada. Eu adoro crimes reais, Eu adoro também, mas a série eu não consegui assistir, não. Eu assisti, maratonei. Uma madrugada, se assistindo e tal. Aí tem uma menina lá, um determinado personagem que se envolve com um detento. E aí a mãe dela descobre, fala, mas por que ela é mãe? É fetiche. Então tem muitas mulheres que, sabendo da roubada, elas vão trazendo essa roubada. E elas repetem ciclos, ali tem uma questão. E aí eu posso te afirmar, a gente estava falando sobre isso também, que tudo é de cunho emocional. É inteligência emocional que falta, é alguma coisa no seu processo de autoconhecimento que está te impedindo de parar de repetir esse ciclo. Muitos atos de rebeldia, né? Muitas mensagens subliminares. Exatamente, entendeu? Teve uma que falou, Repetição de padrão. eu cheguei e joguei um copo de cerveja na cara dela. Eu falei, por que ela tava com ele? Eu falei, mas não tinha que ter jogado na cara de ninguém. É uma violência. Mas se for pra você jogar hipoteticamente, Que seja da pessoa Que seja da pessoa certa. Então, se a pessoa dessa tá funcionando bem, Não. Isso não é normal se fazer. entendeu? Não tá. Certo. Então, assim. como domar, né? Como domar essas emoções, né? E aí é um processo de aprendizado muito grande. Muito grande. Porque aí você vê as pessoas voltando e reincidindo na coisa. E aí some. Aí quando Que você é o que eu falei das políticas públicas. Muito interessante você falar sobre isso. Tanto a mulher repete o ciclo, quanto o homem também. Termina claro, aquele faz namoro, todos. arruma outra mulher. Você vai falar, mas é outra mulher, com outra personalidade, com outro perfil, com não sei o quê. Mas ele também repete o ciclo. Por isso que eu bato tanto nessa tecla da comunicação não violenta, porque assim, pra mim, violência, todo tipo de crime, né? Não tem desculpa, tem lei, tem que aplicar a lei, não tem pena, minha régua moral em relação à bandidagem é bem curta, entendeu? Não tenho muita paciência, entendeu? Entendo que poucas pessoas são vítimas do sistema, entendeu? Elas existem, mas desculpa a franqueza, são poucas. Né? Então, assim, partindo dessa premissa, eu penso assim, cometeu, é isso, toda escolha tem uma consequência e tem que aplicar a lei, papo, acabou. Porém, a gente precisa trabalhar essa questão da comunicação não violenta, porque o conceito de masculinidade do homem passa pela figura agressiva. Entendeu? Do mesmo jeito que o nosso conceito de feminilidade passa pela submissão e subserviência. Sim. Né? Então, a gente precisa fortalecer mulheres e ensinar aos meninos de hoje que eles serão homens que não precisam ser agressivos para provar que são homens. Né? Então, como é difícil, né, fazer isso na tenra idade. E daí a importância de adultos saudáveis também. Você falou. Família, da família. Como é que vai criar? Falei da série, entendi porque você falou que você não viu. Porque não consegui. Aquilo romantizar isso aí. E influenciar. Isso eu não consegui. Eu até assisti, eu adoro True Crimes, né? Eu assisto, meu marido até brinca, ele fala assim, não é possível, você adora ver série de gente morta? Eu não. Eu já sou o contrário. Eu comecei a trabalhar com isso. Eu assisto Beto Ribeiro. Adoro de terror, essas coisas todas. De noite, antes de dormir. Assisto tudo. Esse negócio tem energia. Aí, exatamente. Assisto série de investigação. Eu gosto muito de série de investigação. Mas eu falei isso, a gente bate muito papo, né? Eu e o Yuri, a gente é muito amigão, assim. Eu converso com ele, ele também fala as percepções dele das coisas. E, de fato, no final de semana, a gente colocou pra assistir a série. E eu não consegui, porque pra mim é uma espetacularização
do de algo crime. que foi hediondo demais. Exatamente, Várias porque coisas que foram muito pesadas. Eu li o livro Exatamente. também. O livro, pelo menos você está lendo ali, está vendo a realidade. Eu não quero sentir. Não é que eu não tenha esse lado humano, não é isso, mas assim, eu não quero entender o que leva uma pessoa a esquartejar a outra, deixar o sangue escorrer na banheira Deus e me botar livre, no saco, Eu não quero ver isso. não é? E levar pra dias depois espalhar. Eu não quero Isso não entender. é normal. Isso não é normal. Não quero nem Não ter é? isso. Passa pela minha cabeça. Exatamente, Né? entendeu? É. Porque eu entendo a legítima defesa, eu entendo. E eu acho, sinceramente, eu acho até uma putaria a pessoa ter usado a violência doméstica para sentimentalizar a legítima defesa. Entendeu? Porque eu reconheço a legítima defesa. Você agir em forte emoção, você precisar agir na defesa própria ou de terceiro, e aí você, de fato, vir a cometer um crime para se livrar de um assalto. Daquela forma, pelo amor Para de Deus, exatamente, para se livrar de um estupro, para se livrar de um assalto, para livrar de uma violência, para livrar alguém de uma violência. Eu entendo. Mas a pessoa agir premeditadamente e depois ela calcular tudo. Gente, desculpa a franqueza, a pessoa que age. A pessoa que age sob forte emoção, ela faz o negócio e depois ela liga pra polícia, ou ela liga pra alguém e fala assim, deu merda. É um tiro, não é choque. não são 20 tiros, é um tiro. Não é 60 socos. A menina fica no sofá enquanto tem duas criaturas, porque cidadão pra mim é de direitos e deveres, né? Tem duas criaturas no quarto dos pais, matando eles a pauladas. 7 anos que construiu a própria ferramenta que por favor. Aí ficar estrelando a série. Que isso, gente? E isso é o que eu falei com você da música. Você não pense que isso não contamina a cabeça de pessoas que não têm uma régua moral bem definida, que não têm uma família bem construída, que não sabe a diferença do certo e errado bem definidos. Contamina sim, porque vai contaminando o conceito do que pode, do que não pode, porque vai achando que essas pessoas chegaram ao estrelismo. Por que a gente não fala de suicídio abertamente? Porque a gente não quer incitar que mais pessoas tirem a própria vida. Exatamente. E por conta disso, a gente deixa de apoiar as famílias que vivem um luto super doloroso. É uma chocante. Não é? É Que uma chocante. família que perde alguém por autoextermínio, ela tem muita dificuldade de entender que não foi culpa dela, que não foi omissão, que não foi ela que não viu alguma coisa. Eu já lidei com vários pais lá no É uma escritório dor disso. que não tem fim. Exatamente. Destrói a família. Não é? Destrói. Destrói, inclusive destrói os casamentos, destrói tudo, porque todo mundo fica tentando dizer que o outro que falhou em alguma coisa. E a pessoa fica naquela, mas eu não fiz, mas Eu não vi, eu não vi, eu não falei, entendi. não sabia, estava tão bem, né? Enfim. Então a gente não fala disso e deixa de ajudar pessoas que precisam para não falar disso. E agora a gente fica dando ibope para o raio da série ser a primeira mais vista num monte de lugar. Lá no Oriente Médio está sendo Não é? Jesus amado. O que é isso? E ter 5 séries sobre essa menina? O que está acontecendo? Você não acha uma série para falar de uma cientista brasileira que ganhou alguma coisa? Não. Você não acha uma série para falar de uma mulher que ganhou o prêmio Nobel? Não. Você não acha uma série para uma mulher que Documentário foi... que vai Exatamente. contar uma mulher que defendeu uma causa Não é? que foi válida, né? Você não acha? Não, Você não acha não. tanta gente É muito fazendo menos. história? É muito Tanto, menos. né, musicistas, cientistas, jogadores de Mas é futebol, É uma atletas. forma de entretenimento que é barata e que a maior parte das Amarra as pessoas pessoas, né? não consegue acessar. Tem Muita gente que gente gosta desse estilo. tem gente que pega uma garrafa de cachaça e bota a música pra rolar, porque tá rolando a música ali, entendeu? Tá bebendo, e tá sendo contaminado com aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com a informação que Mas é entra, lamentável. não é? Mas assim, a gente foi pro outro lado. Totalmente. Que bom que a gente fez um roteiro no início da gravação, né? Que a gente falou assim, eu vou falar sobre isso. E aí a gente começou a gravar e não ficou. É porque a gente é dessas. Isso aí, é assim que dá certo. Mas olha só. Por isso que não fazemos mais roteiro. É por isso que a gente precisa da representatividade feminina, né? Em todos os lugares, de todas as formas. E que a gente coloque a nossa cara mesmo, porque se a gente, igual ela falou, se a gente conseguir ajudar uma, a gente já está fazendo a nossa parte. Sim, demais. Através de uma, você atinge milhares de pessoas. Com uma pessoa, você atinge Sim, não sei. gerações, né? Daquela isso aí. pessoa. É isso aí. Uma pessoa transformada, ela transforma tudo em volta dela. É isso E aí. as próximas gerações também. Porque isso que você estava falando.
é tudo muito, na teoria, é tudo muito perfeito. Mas se você não coloca, não faz algo pela família, porque é dentro da família que você aprende os valores, que você aprende como se comportar, o que falar, o que não falar, o que não deve, né? Os princípios. Quem vive de princípio não precisa de regra. Então, se você cresce em meio de princípios, você nunca vai precisar de ser repreendido por nada. Eu passo Né? pela sua cabeça, não é do seu convívio, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente tem que representar mesmo, a gente tem que participar. Eu achava muitas vezes que a causa, vai falar só para mulheres. Precisa mesmo. Eu precisei viver para poder desenvolver essa empatia. Não é que eu não tivesse esse olhar para isso tudo. Eu acho que só vivendo a gente pode trazer isso de uma outra forma. Eu falar para minha aluna, eu vivi, eu sei o que eu estou falando para você, eu sei o que vai acontecer, tem um poder muito maior. Mas você falou uma coisa muito interessante, porque muitas vezes quando a gente conversa sobre essas pautas, né, de direito das mulheres, de avanço em direitos das mulheres, ou de representatividade, ou de fortalecimento, enfim, muitas pessoas falam isso, mas vai dividir entre homens e mulheres, mas não, gente, primeiro que as mulheres, quando você melhora a sociedade para as mulheres, você está melhorando ela como um todo. Você melhora a família. Né? Porque você não tem como fazer esse recorte. E segundo, que a mulher tem um perfil de cuidado, né, que ele se estende. Então, eu percebo muito isso quando a gente olha para o núcleo familiar e para o núcleo das associações de bairro também, para as ONGs, para os grupos de mulheres. Então, o que você tem? Se você tem uma mulher fortalecida, que abre a mente, que está cuidando da saúde, que está empreendendo, que está trabalhando, enfim. Uma mulher fortalecida, ela contagia. Né? Então ela cuida da saúde do homem que estiver perto dela, ela cuida da saúde dos pais que estiver perto deles, ela prospera aquela comunidade, ela leva desenvolvimento para a região onde ela estiver. Então é sempre multifacetado. Então não existe isso de estar segmentando entre homens e mulheres, porque se você melhora a sociedade para as mulheres, você melhora ela como um todo. Exatamente. Não tem como você dividir. Quando você investe em serviço, exatamente, é um ganha-ganha, né? Que tá muito em voga aí nos relacionamentos, né? Ganha, que eu acho. Exatamente. Se você investe em segurança, você tá melhorando para todo mundo. Se você investe em iluminação pública, você melhorou para todo mundo. Exatamente. Se você colocou educação, se você disponibilizou mais creches, que é uma pauta para ontem para as mulheres, se você disponibilizou melhor educação, você melhorou para todo mundo. A saúde, infelizmente, né, nós temos, eu falo, o melhor plano de saúde do mundo, que é o SUS, gratuito, universal, de ponta. Infelizmente, a saúde básica, a saúde primária ainda é um grande gargalo. A gente tem muita dificuldade, porque a gente não tem estrutura, não tem educação preventiva. Então, a gente só procura saúde de maneira paliativa. A gente adoece e procura. Exatamente. Não é o ideal. A gente precisa manter o plano de saúde melhor do mundo, que é o SUS, mas desde que a gente ajude que ele não seja apenas paliativo. Isso já diminuiria o gargalo. Né? E isso vem o quê? Se você melhora a saúde, se você trabalha um preventivo, se você melhora a questão de acesso à vacinação, se você conversa sobre HPV, que é uma vacina que é dada gratuitamente. Gente, se vocês cortarem só isso no podcast, eu fico satisfeita. Não tem problema. Vacina para HPV. Ela é dada gratuitamente até os 14 anos nos postos de saúde. E ela é uma vacina comprovadamente que pode evitar o câncer de colo do útero, que depois do câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres. Então, gente, é isso aí. É sobre isso. Se você melhora uma coisinha aqui, você atinge uma cadeia de resultado. Então, é aonde eu comento com você sobre a minha paixão pela política pública. Porque tem solução. É triste, é corrupto, é machista, é tudo isso aí mesmo. É tudo isso aí mesmo. É sim. Mas tem coisas que podem ser feitas. Se todo mundo ficar pensando porque é assim, eu não vou fazer a minha parte, a gente não sai de casa. Exatamente. Né? Porque Eu não quero mudar o mundo. Eu quero resolver esse problema. Muda o que está ao seu redor, que você já está fazendo. Exatamente. Isso aqui a gente já está fazendo a diferença. É verdade. Estamos resolvendo isso aqui. É isso. Se todo mundo mudasse ao seu redor, resolveu o problema do mundo. Não é? É isso. Ô, Paula, eu só tenho te agradecer. Nada. Também, né? E eu agradecer a vocês pela oportunidade. Papo eletrizante.
interessante, sabia que ia render, maravilhosa. Muito obrigada pelas informações que você trouxe pra gente aqui. Sim. Só informação top, que quem assistir já vai sair aqui com uma aula fortalecido. Sim. Né? Com entendimento juridicamente também de algumas coisas. Eu acho que isso foi muito importante. E a gente quer ter você de volta aqui, tá? Ah, A gente só vai chamar. falar sobre outras coisas, a gente tem muito assunto para poder tratar, E não é? E te agradecer imensamente. Fala o seu arroba pro pessoal poder te seguir no Instagram. Exatamente. então, o pessoal que já acompanha o Salto Agulha, né? Coisa Ah, maravilhosa, né? Que eu não aguento usar, porque meu joelho já não me Mas permite. nem nossa, mulher. É só pra gente poder, né? Se fortalecer. Isso aí é fetiche. Ah, pois é, ué. Me sigam lá, eu sou Paula JF. Desse jeito mesmo, ó, Isso aí. eu sou Paula JF. Perfeito. E facinho de guardar, conheça um pouquinho mais, né, das nossas opiniões sobre as coisas, né? Conheça um pouco mais do meu trabalho, o que precisar também eu estou à disposição, me chama no direct quando precisar. Eu costumo brincar, né, no escritório, como eu trabalho em duas áreas assim muito marcantes, né, que é a parte de previdência e direito de família, eu costumo brincar, falo assim, me procura também se for para outra área, se eu não fizer, eu arrumo quem faz. Isso aí. Maravilhosa. Bem relacionada É. sempre, né? E você não vai embora não, curte antes de ir para fortalecer o nosso canal. Aproveita e compartilha também com as pessoas que você conhece, porque o conteúdo aqui é de primeira, né? É isso aí. E coloca aí nos comentários a palavra que mais te chamou a atenção, o trecho que mais te chamou a atenção. Ou a sua pergunta. A sua pergunta, a gente vai ter muito prazer em responder. Né? E esse foi mais um episódio do Salto Agulha Podcast, diretamente dos estúdios da Plugin Marketing. E a gente espera vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau!